Um SUV turbo, híbrido, bonito e bem equipado. Esse aqui é o Tiggo 5X Pro Hybrid. Eu tenho certeza que você está querendo saber mais desse carinha aqui. Eu vou falar de desempenho, espaço interno, consumo, bom, tudo mais que você quiser. E eu sou Renan Bandeira e esse aqui é o canal da Carve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. E eu já vou falando para vocês que a gente está falando aqui de um carro de 170 mil reais. Eu achei ele bem bonito. Nós temos aqui faróis de LED, aqui são luzes, né, de posição que ficam nessa caixa que seria o farol de neblina, também de LED, e essa grande grade aqui que é chamada de Diamond pela Caoa Chery, com vários pontos cromados, que deixa o carro com um visual um pouco mais elegante. Falando das rodas, né, que são de 18 polegadas, com esse acabamento que mistura aí um preto brilhante e também um diamantado. E os pneus, vou fazer a leitura aqui para vocês, 225/55. Também tem bastante borracha e ajuda no conforto do dia a dia, mas eu já falo isso para vocês quando a gente for lá para a pista e falar de impressões. Agora, um outro ponto bem interessante é que olha como esse carro é alto, né, em relação ao solo. Isso garante bons ângulos de ataque aqui na frente e saída lá atrás e fica mais fácil de você enfrentar rampas e qualquer outro tipo de obstáculo. E falando de dimensões, a gente tem aqui mais de 4,30 de comprimento e mais de 2,60 de entre-eixos, mas estão todos os dados aqui na tela. Essa traseira aqui já é bem conhecida no mercado, afinal o antigo Tiggo 5X, nossa, um trava-língua, já tinha ela, e quando veio a linha Pro se manteve, e agora na linha híbrida a gente tem basicamente a mesma coisa. As lanternas bonitas ligadas por essa faixa cromada, então é realmente um visual bem legal. E aqui a gente consegue ver que é realmente um motor, na verdade um veículo híbrido, porque essa florzinha aqui indica a linha híbrida da Caoa Chery. Abrindo aqui o porta-malas, bom, a gente tem 330 litros de compartimento. É pouco, mas pelo menos aqui a gente tem ele em formato caixote, que ajuda bastante. Não só isso, não tem degrau para tirar uma mala aqui, por exemplo. Curiosamente, 10 litros a menos do que a gente vê na linha Pro convencional. Bom, galera, agora a gente está dando a volta aqui na pista com o Tiggo 5X Pro Hybrid, né? Agora ele tem um motor aí de 48 volts no lugar, motor elétrico, né, no lugar do alternador, justamente para ajudar esse carro no consumo. E olha só que legal. Motor 1.5 turbo, né, rendia 150 cavalos de potência e 21,4 kg de torque. E agora, como ele tem essa ajuda do motor elétrico, ele ficou um conjunto, ficou um pouquinho mais potente e também torcudo. A gente aí tem 160 cavalos agora de potência e 25,5 kg de torque. Ou seja, o carro realmente está um pouquinho mais forte e isso impacta diretamente na dirigibilidade. E eu já vou falar o porquê. Esse carro está mais rápido agora. O 0 a 100 na faixa dos 9,2 segundos. Ou seja, ele realmente está respondendo mais rápido do que a gente via na versão convencional, também da linha Pro, mas que tinha só o motor 1.5 turbinado. Lembrando, né, que a gente não tem mais uma caixa automatizada nesse carro. É um câmbio automático, mas do tipo CVT, que simula 9 marchas. Já é um câmbio mais colocado aí para eficiência energética, né, justamente para tornar o carro um pouco mais eficiente no consumo de combustível e não é tanto mais na pegada de desempenho, embora ele tenha ficado mais rápido, como eu já falei. Agora vamos falar um pouquinho de dinâmica de condução. Eu gosto bastante da direção porque ela é um pouco mais pesada do que a gente vê em outros SUVs, que tem a direção com assistência elétrica também, mas um pouco mais anestesiadas, e o carro parece flutuar em velocidades maiores. Esse carro aqui realmente tem um pouquinho mais de chão e dá, né, um pouco mais de segurança para a gente guiar no dia a dia. Lembrando que aqui a gente tem conjunto de suspensão independente nos dois eixos, aqui na frente McPherson, lá atrás multibraços. Isso é importante para o uso diário, né? Geralmente a gente tem SUVs desse segmento, né, de compactos, com uma tecnologia lá atrás que é de eixo de torção, que é uma estrutura um pouco mais simples e de fato não consegue absorver tanto, né, as oscilações do asfalto, as imperfeições da via, e chacoalha um pouco mais aqui dentro. Quando a gente tem um conjunto independente, além do carro colar um pouco mais no chão, como a gente pode ver aqui na curva, ele consegue ter uma melhor absorção desses impactos, né, da oscilação realmente da via, e garantir mais conforto para quem vai aqui dentro.
não só para o motorista, mas para todos os ocupantes. Falando de conforto interno, né, eu já falei bem aí das suspensões. Os pneus também tem bastante borracha ali, a gente vê pneu com flancos bem grandes, ajuda também aqui dentro. Os bancos são macios e garantem aí que a gente consiga fazer uma viagem tranquilamente, sem cansar tanto, né? E não só isso, falando agora de ruído interno, que a gente está rodando, obviamente, o asfalto da pista é bem melhor do que a gente vê nas ruas brasileiras, mas de qualquer forma a gente ouve basicamente a rolagem dos pneus e o funcionamento do ar-condicionado, que aqui está um calor danado e a gente deixou ligado. Mas tirando isso, a gente não ouve barulhos externos. Tudo bem que a gente está rodando aqui bem distante dos outros carros, exceto aqui o Tigo 8 que está bem na nossa frente, mas como ele é um híbrido plug-in, né, provavelmente está só no sistema elétrico e a gente mal vai ouvir o motor a combustão. Então aqui não tem como a gente medir muito bem em relação ao ruído. A gente vai pegar esse carro aqui depois para fazer uma avaliação um pouco mais completa no dia a dia na cidade. A gente pode passar esses dados com mais precisão. De qualquer forma, a gente vai sair aqui na reta e a gente acelera um pouquinho mais para justamente mostrar o funcionamento do câmbio CVT, que tem por característica gritar um pouco mais, né? A gente ouve ele aqui, mas realmente não é algo que chega a incomodar muito aqui dentro da cabine. É o funcionamento normal do câmbio e a vibração cumpre o que promete aí pra gente usar. A única coisa que esse carro ficou devendo são sistemas de segurança, né? Sistemas de assistências de condução. Agora a Caoa Chery acabou de apresentar o Max Drive, né? Que é uma série de sistemas de tecnologias de segurança voltados aí a assistências de condução, para justamente ajudar o motorista a guiar com mais facilidade e também ter mais segurança. Então a gente vai ver controle de cruzeiro adaptativo, farol alto automático, invasão de faixa, permanência de faixa, uma série de itens que vocês podem conferir, que eu vou deixar aqui na descrição, mas como eu disse, só vai para os carros, né, para as versões Max Drive, ou seja, a gente vai encontrar aí no Tigo 7 e também no Tigo 8, não temos aqui. Esse carro fica um pouco mais simples do que a gente vê em outros veículos do segmento, né, dessa categoria, na mesma faixa de preço, como por exemplo o Jeep Renegade ou o Honda HR-V, que agora já tem de série o Honda Sensing, que já vem com bastante sistema ADAS, né, esses mesmos que eu já falei. Então, nesse quesito ficou devendo aqui. Porém, um carro bem confortável e também bem completinho. Falando em consumo, uma coisa bem curiosa é que em relação à combustão, a gente tem um carro mais rápido, como eu já falei, e também mais econômico. Como esse sistema é um 48 volts, não é nem um híbrido convencional, que realmente tem a bateria, a gente consegue rodar no modo elétrico, ou então um híbrido plug-in, a gente não vai ter uma autonomia elétrica, obviamente, e também não vai reduzir tanto o consumo. Então, melhora um pouquinho em relação ao que a gente vê no combustão, né, sem o sistema 48 volts, mas não é, nossa, uau. De qualquer forma, ele ficou mais econômico e também mais rápido do que a gente via anteriormente. Os dados de consumo estão aqui na tela. E eu vou dar uma dica importante para você que está procurando trocar de carro e não quer ter nenhuma dor de cabeça, né, com seminovos. São seminovos certificados pela CARB, que dá um ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados, para garantir que você vai levar um seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, acesse agora carve.com.br e garanta já seu seminovo com ano de garantia. Uma coisa que eu gosto bastante nos carros da Caoa Chery é que eles têm basicamente o mesmo acabamento. Mesmo os mais simples, até a linha mais top, né, da marca, a gente vê basicamente o mesmo padrão. Aqui o volante tem formato D, como a gente vê no Tigo 8 e no Tigo 7, por exemplo. Ele é bem acabado e olha só, os comandos aqui do painel de instrumentos e aqui da central multimídia. Agora falando do cluster, nós temos uma tela de 7 polegadas e o painel é meio híbrido, né? Porque nós temos a tela digital e também mostradores analógicos dos lados e um computador de bordo que é bem completinho. Vindo aqui para o lado, uma central multimídia já maior de 10,25 polegadas, bem completinho, que faz conexão de celulares, né, Android Auto, Apple CarPlay via cabo. Funciona super bem, ela é bem rapidinha de mexer e também bem intuitiva. Eu só não acho a interface dela muito bonita, poderia usar outras cores para ficar realmente com um tom mais sofisticado. Falando de acabamento, nós temos toda essa superfície aqui do painel macia ao toque. Não só isso,
Tem um elemento contrastante aqui que imita aí um aço acetinado, né, que deixa realmente tudo mais sofisticado. Aqui nessa parte frontal do painel, embora seja mais simples o acabamento, também não mostra plástico, o que já é uma coisa que a gente vê bastante nessa categoria, né? Bastante plástico, então é realmente um diferencial. O console central é alto e deixa mais ergonômico aqui para a gente apoiar o braço no descansa-braço. Olha só, aqui nós temos uma régua de comandos, que é onde a gente consegue mexer tanto na central multimídia, como também no seletor de modo de condução, que aqui a gente tem o Eco e o Sport, não tem o normal. Mas para baixo a gente tem o ar-condicionado, que a gente acabou de ligar aqui e ele é touchscreen. O que eu acho bem interessante, porque nesse segmento que me vem à mente aqui é apenas o Volkswagen T-Cross que tem esse tipo de tecnologia e também o Volkswagen Nivus. O restante a gente já vê algo também digital, mas não chega a ser touch. E também a gente vê alguns com seletor manual, por botão mesmo. Outros dois itens que são importantes a gente pensar desse carro é que ele tem teto solar panorâmico e, além disso, a central multimídia tem câmera 360 que ajuda na manobra. Mas agora vamos voltar a falar de acabamento e falar de bancos. Esse banco aqui é muito bem acabado, bem revestido e casa bem com o painel. Afinal, nós temos as mesmas cores e até o mesmo tom de costura. Importante a gente lembrar que aqui para o motorista o ajuste é elétrico e aqui para o passageiro já é manual. Um dos principais pontos positivos do Tiggo 5X Pro, né, tanto hybrid quanto convencional, é o bom aproveitamento do espaço interno. Aqui a gente tem um palmo para o joelho, lembrando que o banco da frente já está ajustado para uma pessoa da minha altura, que tem quase 1,90 m. E olha, aqui para a cabeça, graças, claro, ao teto solar panorâmico, vai um pouquinho mais de um palmo fechado, ou seja, dá para levar um adulto aqui tranquilamente. Não só nesse assento, né, nos assentos laterais, como no central, que não é elevado, e o console central também não invade aqui a segunda fileira de bancos, então a gente consegue colocar um pé 40 ali e levar um adulto tranquilamente, ou seja, vão 3 pessoas grandes aqui atrás. E falando de acabamento, né, a gente vê o mesmo nível de acabamento que já está ali na primeira fileira, e até a mesma costura. Além disso, a gente tem saídas de ar-condicionado aqui para a fileira de trás, porta USB do tipo convencional e um porta-celular. Vale ou não vale a pena? Vou deixar aqui minha opinião para vocês. Se você procura estilo, conforto e um bom acabamento interno, vai desse carinha aqui. Mas se você procura por mais segurança, assistências de condução para tornar aí o seu dia a dia mais fácil, é melhor procurar uma outra opção no mercado, como o Jeep Renegade ou o Honda HR-V, por exemplo. Para saber tudo o que rola no mundo automotivo e também ver mais reviews de carro, é só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz.